Amém, bom dia. Paz do Senhor para todos nós de Casa Nova, literalmente, né? Glória a Deus por isso. Vamos abra sua Bíblia aí no livro de Josué, capítulo 24. Josué está lá no comecinho da Bíblia, depois de Número, Deuteronômio. Josué, lá no 24. Amém. Josué 24, nós vamos ler o versículo 15. Diz assim, 24:15. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Só até aí, só. E aí eu quero chamar e aqui dar ênfase a esse finalzinho aqui, quando Josué diz assim, olha, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Nós chegamos aí ao terceiro culto, né? O terceiro domingo que nós estamos falando, uma série de ministrações sobre o lar. E ao longo desses domingos aí nós falamos bastante sobre o lar como um lugar de convivência, um lugar que é a igreja de Cristo, né? Nossos cultos são em um lar. A nossa casa é um lar. Nossa casa é uma igreja. O nosso lar é uma igreja. É a nossa igreja. É a igreja que nós congregamos todo dia. É a igreja onde nós somos confrontados todos os dias. É a igreja que nós somos tratados todos os dias. É na nossa casa. Né? Nós vimos também que lá em Atos 2, que nós lemos na semana passada, na primeira semana, a igreja ela se multiplicava nos lares. Elas se reuniam, mas a comunhão, o partir do pão e o crescimento era dentro de casa, era dentro do lar. No domingo passado a gente também viu que não adianta a gente ter um lar se Cristo não for o centro desse lar. Cristo precisa ser o centro do nosso lar. Ele precisa ser a razão de tudo existir, inclusive a nossa casa, o nosso casamento, a nossa família. E para a gente finalizar hoje, eu quero finalizar hoje essa série, acho que a gente precisa colocar agora, e a pergunta talvez que a gente se faça é, tá bom, como que eu torno isso real na minha casa, no meu lar? Como que deixaria, né? Como que eu faço isso? E aí a gente chega em um ponto importante. Existe algo que se chama responsabilidade espiritual. A gente vive nesse mundo, mas nós sabemos que a nossa luta não é nesse mundo. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra pessoas, mas a nossa luta é contra principados e potestades. Sabe? O negócio é muito mais completo e complexo do que a gente pode imaginar. E quando a gente vê isso, a gente vê que um lar, para ele se tornar algo, uma igreja realmente, ele ter Cristo no centro, nós precisamos exatamente disso, de responsabilidade espiritual. E essa responsabilidade, entenda, ela não é um cargo de uma pessoa. Eu não estou dizendo aqui, e eu nem vou entrar nesse mérito aqui, do papel de cada um dentro de casa. Não importa, a gente tem aqui casados, solteiros, a gente tem de tudo aqui. O meu ponto aqui hoje não é a responsabilidade do marido, da esposa, do filho, não importa de quem seja. O ponto aqui hoje é que
todos nós temos responsabilidades e nós precisamos assumir essa responsabilidade. O ponto aqui é o seguinte, isso não é um título, né? Eu até, quando eu comecei a escrever essa palavra, umas 3 semanas atrás, eu tinha colocado ela como um título assim, Pastores do Lar. E eu fiquei com isso até ontem à noite, assim. Aí eu falei assim, mas vai parecer que eu estou falando para os homens, sabe? Tipo assim, nós temos que ser pastores da nossa casa. E não é só isso. Nós temos o nosso papel dentro de casa. E um dia a gente fala sobre isso. Mas o ponto principal aqui é um chamado. E Deus está nos chamando a todos nós. E talvez o que Deus está querendo hoje, o que Ele espera de nós, é que algum de nós acorde hoje e que a gente assuma a responsabilidade. Porque alguém tem que assumir. Alguém tem que falar, peraí, na minha casa, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E aí você pode pensar, tá bom, mas sei lá, o meu marido não é cristão. Acho que não é o caso aqui, mas não importa, mas eu estou escutando hoje, então a minha decisão é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, mas, poxa, eu sou solteiro e os meus pais não são cristãos. Não importa, a responsabilidade hoje é tua que está ouvindo. Entende? Então, este é o chamado para responsabilidade espiritual. É para cada um de nós. E o ponto é para quem responder ao chamado. Jesus está chamando a todos nós. E se nós, ou cada um de nós, ou se um de nós aqui em cada casa, fala assim, cara, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. É isso que a gente precisa. E que comece por cada um de nós, e isso vai se expandir para toda a casa, toda a família, todos os nossos parentes, todas as nossas vizinhanças, para a nossa cidade, e assim. Só que se isso não começar em mim, não adianta eu querer cobrar da minha esposa. Se isso não começar em mim, não adianta eu cobrar da minha igreja. Se isso não começar em mim, não adianta eu cobrar do meu pai, da minha mãe, não adianta. Se isso não começar em mim, não adianta eu querer avivar uma cidade. Porque não vai acontecer. Porque o chamado e a responsabilidade é minha, é sua. Cada um de nós tem uma responsabilidade. Então hoje a pergunta não é quem deveria fazer, mas a pergunta certa é qual o meu papel? Cada um de nós aqui, sabe? Dentro do ambiente que eu vivo. Qual que é o meu papel? Você já pensou nisso? Qual que é o meu papel na minha casa? Né? Obviamente, do pai, com a mãe, mas assim, não, eu estou responsável, eu preciso... Os filhos, eles falam, não, eu estou aqui, né? Estou vivendo, né? Mas a gente tem papel. Josué aqui, quando nós lemos, ele não estava só declarando alguma coisa bonitinha ali, sabe? Josué, ele estava assumindo uma posição. Nós estamos aqui no final do livro de Josué, e aí só para dar um contexto muito histórico, que a ideia não é nem falar muito sobre isso, mas vamos lembrar, a gente já falou bastante disso nos domingos passados. O povo estava no Egito, Deus levanta Moisés, livra o povo do Egito, eles andam por 40 anos no deserto, e aí quando eles já conseguem lá, né, passar por todo o deserto, Moisés ele morre, e ele coloca Josué no lugar dele para comandar, e aí Josué entra com o povo na Terra Prometida, e ele começa a dominar a Terra Prometida, a ganhar realmente a Terra Prometida. E aqui a gente está no último capítulo de Josué, Josué já estava no final ali da carreira dele, e ele chega para o povo e fala, olha, o negócio é o seguinte, gente, nós precisamos fazer uma renovação com Deus aqui, uma renovação de aliança. E a gente vai precisar escolher algumas coisas. A nossa vida não pode ser igual aos nossos antepassados, que José estava dizendo aqui, alertando para o povo, era, gente, olha de onde nós saímos. Olha onde nós estamos, olha o povo que está em nossa volta aqui. O que nós vamos fazer hoje? Existe uma decisão e uma responsabilidade. E é isso que Josué estava apresentando para o povo. O que a gente vai fazer? Vamos viver de qualquer jeito? Vamos viver que nem a gente via no passado? Antes de a gente conhecer os milagres de Jesus? Não, eu não quero. Eu não quero voltar ao meu passado. Nós vamos viver sendo contaminado por esse mundo que a gente vive hoje? Cara, eu não quero. Eu não quero ser contaminado por esse mundo. E aí é a decisão e a responsabilidade. Peraí. Eu e a minha casa e o meu lar vamos servir ao Senhor.
Você entende? Era isso. Josué aqui, ele estava falando, gente, olha, eu não sei vocês, porque eu não posso tomar decisão por vocês. Eu posso tomar decisão por mim e pela minha casa. Eu quero, eu vou. Esse é o chamado à responsabilidade. Sabe, um lar precisa ter responsabilidade espiritual. O lar, ele precisa ter uma direção. Porque se o lar não tiver uma direção, se ninguém decide nada dentro de casa, a cultura vai decidir. Sabe? Né? O mundo vai decidir. Se ninguém conduz a rédea dentro de casa, o ambiente vai reconduzir. Né? E se a gente não se posiciona, o mundo se posiciona. Olha aí pra fora, gente. Olha esse mundo como é que tá maluco. Olha quanta coisa doida que tá acontecendo. Olha, assim, é uma coisa mais doida que a outra, assim, sabe? E é isso. Se nós não nos posicionarmos, se a gente não falar assim, cara, não, na minha casa vai ser diferente. Com os meus filhos vai ser diferente. Com o meu casamento vai ser diferente. Com os meus relacionamentos vão ser diferentes. Cara, o mundo vai ditar o que a gente faz. É assim. E é cada dia pior. Então eu preciso parar e falar, peraí. Eu preciso fazer algo diferente. E o que a gente faz diferente dentro do nosso lar? Aí a gente volta mais um pouquinho lá na época de Abraão e a gente vai entender isso. Gênesis 12, 7, eu vou ler aqui para vocês, diz lá assim: o Senhor apareceu para Abraão e disse, a sua descendência darei a essa terra. Olha a resposta de Abraão. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Cara, Jesus está falando com a gente, do mesmo jeito que Deus falou com Abraão ali. E o que a gente tem que fazer? É construir um altar dentro da nossa casa. Entendam isso, por favor. Um altar de adoração. Um altar de comunhão com Ele. Entender, voltando ao primeiro culto nosso aqui da série, que a nossa casa é a nossa primeira igreja. E é lá que eu preciso cultuar a Deus. É lá que eu preciso adorar a Deus. É lá que eu vou realmente fazer e construir um altar de adoração. Não é aqui. Entende? Aqui, quando eu digo aqui, igreja, não é aqui. Vai ser na minha casa, no meu lar, no nosso lar, que a gente vai construir esse altar. E é lá que a gente vai oferecer ao Senhor o sacrifício. É lá que a gente vai oferecer ao Senhor a nossa adoração. É lá que a gente vai apresentar os nossos pedidos. É lá. É lá que Ele quer nos encontrar. Nós ouvimos isso também aqui, de novo, né? Recapitulando um pouquinho. O que Jesus nos ensina cara, você quer orar, você quer falar? Vai para tua casa, vai para o teu quarto, fecha a tua porta. O que Ele está dizendo é o seguinte: eu gosto do secreto. Sabe, eu gosto ali, do teu ambiente. A igreja é maravilhosa, é muito maravilhosa. E a gente vai continuar se reunindo, nos reunindo, porque a gente entende que é na comunhão, que a gente vai trocar isso, que a gente vai aprender mais, que a gente vai se fortalecer, a gente vai... Mas é na nossa casa, é no nosso lar, que esse altar precisa ser construído. E aí aqui, é claro, Abraão, ele deixa claro com isso que ele não só acreditava em Deus, mas ele acreditava em momentos reais de encontros com Deus. Era isso. Sabe, ele fazia aquilo para ele se lembrar. Isso era muito comum, né? Quando Deus falava no Antigo Testamento, o que eles faziam? Naquele lugar que eles falavam, eles iam construir um altar. Porque ele falou assim, aqui Deus falou comigo. E aí quando eles passavam de volta ali, aquele altar estava ali, era como nós cantamos aqui, a bondade me seguirá. Sabe? E aí é isso que a gente precisa encher o nosso coração. De novo, vou voltar um pouquinho na semana passada, aqui um recap geral. A gente falou muito disso, né? As coisas vêm, os problemas vão acontecer, mas o que tem que estar no nosso coração, cara, é tudo que Deus já fez por nós, cara. E é isso que a gente vai cantar, é isso que a gente vai adorar, é a bondade de Deus. E esse altar, olha isso, olha como as coisas são maravilhosas. Quando a gente cria esse altar na nossa casa, no nosso lar, é quando a gente vai chegar na nossa casa e sentir a paz que a gente falou na semana passada e falar assim, uau, Jesus, muito obrigado, porque eu tenho um lar que está cheio da tua presença. O que adianta eu ir num lugar de domingo de manhã e sentir a presença de Deus, mas voltar para minha casa e não ter a presença? Não faz sentido, entende? É viver de migalha.
é viver só do que recai, sabe, da mesa, assim. E ninguém gosta de viver assim. A gente não pode se acostumar a viver assim. A gente precisa ter fome e sede. Essa fome e essa sede, a gente vai ser saciado dentro do nosso lar. Eu anotei aqui que construir esse altar, né, no nosso lar, na nossa casa, representa prioridade. Falar que Deus é prioridade na minha vida, na minha casa. Sabe, construir esse altar é falar para o Senhor que eu tenho dependência dele. Senhor, esta casa depende do Senhor. O meu lar depende do Senhor. A minha família depende do Senhor. O meu sustento depende do Senhor. Construir esse altar na nossa casa significa relacionamento com Deus. Sabe? É tempo. Para você construir alguma coisa, demora tempo. Não é da hora para outra. Não é instalar o dedo e tá tudo pronto. Quem dera fosse, mas não é. Construir algo bom, algo sustentável, algo duradouro, é todo dia, é um pouquinho. Vai construindo mais um pouquinho. E aí, puxa, agora deixa eu fazer aqui, vamos fazer ali. Relacionamento, é isso que ele der. Ele quer com a gente. E como que a gente vai ter isso, né, de modo prático? A gente precisa separar tempo para Deus. A gente precisa viver Deus. A gente precisa, sabe, estar em constante, com a nossa mente constantemente ligada com Ele. A gente precisa trazer a palavra para a nossa vida a todo momento. A gente falou isso lá, também não lembro se foi semana passada ou retrasada, de trazer a adoração para nossa casa, o louvor para nossa casa, sabe? A palavra de Deus. E como que eu posso trazer a palavra de Deus? O jeito mais fácil é através do louvor, da adoração. Que eu estou ali enchendo o meu ambiente de palavras de adoração ao Senhor. Salmo 55, 17 diz assim: de tarde e de manhã e ao meio-dia eu orarei e clamarei a Ele, e Ele ouvirá a minha voz. É isso. Aqui Davi estava falando exatamente disso. Olha, não importa onde eu vou estar. Se eu vou estar dentro de casa, fora de casa, é de manhã, é à tarde, é à noite, é de madrugada. Se eu acordar à noite, cara, eu vou acordar, oh, Jesus, obrigado. Se eu vou tomar banho, sabe, cara, mente ligada em Deus. Óbvio, a gente tem um monte de coisa para pensar, um monte de problema para resolver, né? Não estou dizendo para a gente viver alienado as coisas, mas estou dizendo que a gente precisa voltar sempre. Se a gente está entendendo que algo está roubando, sabe, puxa, eu estou com um problema, todo mundo tem problema, legal. Mas assim, eu vou pensar até a página 2. A partir da página 2, cara, eu vou ter que deixar na mão de Deus. Eu vou falar, agora, peraí, agora eu vou tirar esse tempinho aqui, eu vou me concentrar aqui. E começar a orar, a agradecer, a buscar. Hoje de manhã ali eu tava limpando, arrumando ali, lavando a louça ali do nosso café, da janta de ontem e tal. E eu tava pensando nisso, assim, sabe, falando, Jesus, puxa, eu não quero, eu não posso querer o Senhor só, porque daqui a 40 minutos eu tenho um culto aqui na minha casa, sabe? E eu não quero que o Senhor venha aqui na minha casa e encha da tua presença, porque essas paredes não vão sentir a tua presença. Não é isso. Mas eu quero ter a tua presença. Sabe? Não para os outros. Para mim, cara, porque eu preciso. Muito mais do que falar para os outros, cara, eu preciso. E eu fiquei ali, Jesus, eu preciso da tua presença, eu preciso do Senhor, eu preciso. Sabe, por favor, Jesus, me enche da tua graça, da tua presença. Por quê? Porque eu quero, porque eu preciso, mais do que tudo nessa vida. Mais de qualquer coisa. E Davi, ele está falando exatamente isso, né? Que à tarde, de manhã, ao meio-dia, orarei, clamarei. E a certeza é que Ele ouve a nossa voz. E com isso aqui, o que a gente pode entender é o seguinte, é que o que governa a nossa casa não é o que a gente fala, mas é o que nós cultivamos. O que a gente cultiva? É isso. Sabe, se no nosso altar, se na nossa casa tem ansiedade, tem conflito, tem vazio, tem reclamação, tem murmuração, é isso que a gente está apresentando.
Agora, se no nosso altar, se na nossa casa, a gente tem paz, a gente tem direção, a gente tem presença de Deus, é isso. É isso. Isso muda tudo. A nossa casa precisa, e aí entenda, quando eu digo a nossa casa, o nosso lar, somos nós, né? Nós precisamos da presença de Deus, sabe? A todo momento. Nós precisamos muito mais de oração, sabe? De adoração, do que de distração. A gente precisa muito mais da palavra de Deus do que da nossa opinião. Entende? Às vezes a nossa opinião, gente, a nossa vontade, o que eu acho, que não importa muito, cara. O que tem que direcionar a nossa casa é a palavra de Deus. O que vai direcionar a nossa família é a palavra de Deus. Porque eu posso achar que sei cuidar da minha família e dos meus filhos. Cara, mas se não tiver aqui, eu posso ter a melhor intenção do mundo. Estou errado. Sabe? Então, que a nossa casa, que o nosso lar seja verdadeiramente pautado pela palavra de Deus. E aí, talvez o ponto central de toda a série que a gente tem falado aqui, para a gente chegar já para o finalzinho aqui, existe um equilíbrio aí entre a responsabilidade e essa presença, né? Responsabilidade sem Deus é peso, é culpa, sabe? É religiosidade. E a gente precisa entender isso, sabe? E aí, por outro lado, a espiritualidade sem uma direção é confusão, é bagunça. Então existe um equilíbrio entre a responsabilidade espiritual e essa presença, sabe? Essa espiritualidade toda, assim, a gente tem que ter isso. E o mais importante é que Deus não chamou a gente para um ou para outro. Deus chamou a gente para os dois. Para viver os dois. Para viver esse equilíbrio, sabe? A gente precisa aprender que nós não precisamos controlar a nossa casa, controlar as pessoas, controlar a nossa família. A gente precisa apresentar a Deus a nossa família e pedir a direção dele para isso. Não é controle. Não é assim, agora a gente vai fazer assim. Não, porque agora, sabe, aí fica aquela coisa pesada. Fica uma coisa sem... Mas quando tem a direção de Deus, para minha casa vai ser de um jeito. Para casa do Azar vai ser de outro jeito. Vai ser de outro jeito, vai ser de outro jeito. É totalmente diferente. Não adianta a gente vir aqui e falar assim, olha, passo 1. A partir de amanhã, você acorda 7h45 e você vai ter 15 minutos para ficar ajoelhado e pulando com um pé só. Manja, tipo, é baboseira, velho. 10 passos para... Desculpa, não rola, velho. O que a gente precisa é de direção. O que a gente pode fazer é compartilhar isso. Cara, olha, eu tô fazendo algo na minha casa, tá dando super certo. Aí a pessoa pode ouvir isso e falar assim, poxa, da hora. Poxa, mas pra minha realidade não daria muito certo. Mas, poxa, a ideia é muito boa. Posso tentar fazer assim, assim, assim. Você entende como que as coisas devem acontecer? De forma natural, de forma direcionada por Deus, sem peso de a gente ter que fazer, de ter que ser, Cara, Jesus é muito mais simples que isso. Jesus é muito mais simples que isso e a gente complica muito a vida. Sabe? Ele só quer relacionamento. Relacionamento é sentar junto aqui. Relacionamento é passatempo. Relacionamento é isso. E aí a gente volta para o culto do passado também, que nós falamos, né, que Cristo é o centro. E é exatamente isso. Assim. Ele precisa ser o centro de tudo. Nada vai funcionar, sabe? Nosso lar não funciona, nossa vida não funciona se ele não for o centro. Se ele não for tudo, nós, cara, não tem.
Entenda isso. E aí aqui eu acho que é muito para os nós homens, sabe? Nós não somos os salvadores da nossa casa. Quem salva a nossa casa é Jesus. Quem conduz a nossa casa é Jesus. Nós temos responsabilidades na nossa casa. Todos nós temos. Como nós falamos aqui. Mas nós não somos o Salvador. Nós não somos o Messias da nossa casa. Nós somos conduzidos por Ele. Sabe? Para que as coisas fluam. Em Cristo, a gente vai encontrar e conseguir esse equilíbrio. Essa semana também eu estava orando, pensando, na verdade, e eu acho que esse é o ponto, sabe? Eu não estava num tempo específico ali, não, eu estava fazendo qualquer coisa, não lembro o que, talvez a minha mudança. E eu estava pensando nisso. Eu estava falando com o Espírito Santo. E eu não sei se vocês têm essa noção, quando a gente fala, né, de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, né, que nós cremos num Deus triuno, né, que são três, mas é um só Deus. E depois a gente pode falar um dia só sobre isso. Mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa da Trindade. Ele não é um ventinho que a gente sente. Né? Deus, Jesus, a gente consegue, entre aqui todas as aspas, tá, gente? Vamos imaginar lá uma pessoa e conseguir falar com Deus, falar com Jesus. Não sei se vocês têm isso, mas eu... Quando a gente fala do Espírito Santo, você já pensa aquele vento do Espírito Santo, né? Cara, mas o Espírito Santo é uma pessoa. E a Bíblia diz que o Espírito Santo está com a gente. E eu estava falando especificamente com o Espírito Santo. Espírito Santo, poxa, eu não quero barrar o teu agir, sabe? Não deixa as nossas convicções, ou a nossa, sei lá o quê, os nossos traumas, ou qualquer coisa que seja. Espírito Santo, o Senhor tem toda a liberdade. Sabe? Porque quem somos nós para barrar o Espírito Santo na nossa vida, na nossa casa, durante o culto? Cara, e eu estava fazendo essa oração e conversando com ele. Espírito Santo, eu não quero ter, sabe, a mente dura, o coração duro, sabe? Não, porque... Não, Espírito Santo, me desculpa se eu estou, sabe, de alguma maneira represando. E aí, de novo, aqui, é tudo que a gente está falando de equilíbrio, de conhecimento, de sabedoria, mas de condução. E a gente tem que chegar nisso. De novo, é a minha verdade dessa semana aqui, sabe, de falar, Espírito Santo, será que eu estou te boicotando? Não quero te boicotar, não. Me perdoa se eu estiver fazendo isso. Me ajuda a entender isso. Mas foi algo que, poxa, que eu creio que foi o próprio Espírito Santo que falou, acho que você está me segurando aí, né? Deixa eu dar. E glória a Deus, entende? E é isso que a gente precisa de tempo, de parar para ouvir, para conversar, para entender o que nós precisamos e onde nós estamos, sabe? Talvez a nossa casa, o nosso lar já está estruturado, a gente tem uma casinha, a gente já está organizado, a gente já tem os recursos que a gente já tem, e tá bom, a gente consegue viver. E talvez o que falte para o nosso lar agora são decisões e responsabilidades, sabe? Posicionamento. E construir esse altar verdadeiramente dentro de casa. Sabe? Falar, Senhor, vem habitar aqui. E a gente entende que o Senhor não habita aqui nessas paredes, mas eu preciso que o Senhor habite aqui, sabe? Em mim, assim, eu preciso que o Senhor entre na minha mente, que o Senhor transforme meu entendimento, para que eu consiga entender que isso aqui é uma igreja, isso aqui é um altar. É isso aqui. Minha família, sabe? É parte disso. Minha casa, quem eu sou, o meu serviço, o que eu faço, o que eu penso. Acho que da mesma maneira que Josué chegou nessa decisão, essa não é uma decisão que a gente pode tomar ou que a gente deveria postergar, sabe? Não é aquela coisa assim, um dia vai ser isso. Não, mas um dia quando eu sair, um dia quando eu comprar, um dia quando eu tiver. A decisão é
hoje, eu preciso disso. Hoje. A decisão de Josué foi essa, assim, sabe? Olha, gente, eu não sei o que vocês vão fazer, mas hoje eu decido. Hoje eu quero. Esse é o momento. Essa é a situação. É agora. Não é amanhã, né? Depois de amanhã. Amanhã a gente vai tomar outras decisões na nossa vida. Mas hoje nós precisamos tomar essa decisão. Não adianta esperar, tá tudo perfeito. Sabe? Não, mas aqui o negócio tá ruim. Não, cara, é agora. É agora que o Senhor quer transformar. É agora que o Senhor quer mudar. E eu... Minha filha tá gritando. E a gente precisa tomar essa decisão. E é uma decisão que nós tomamos, como eu disse, por cada um de nós, né? E obviamente, posteriormente, com a nossa casa, com a nossa família. Mas ela é individual, assim, ela é aqui dentro primeiro. Sabe, a gente falar, Senhor, a minha responsabilidade, o que o Senhor incumbiu a mim, o que o Senhor deu a mim, cara, eu vou tomar esse papel, eu vou fazer. Amém? Feche seus olhos um instante, então. Fale com o Senhor aí. Apresente a tua vida. Apresente o teu altar. Sabe o que no Antigo Testamento que o povo fazia? Era que quando o altar estava quebrado, antes de apresentar alguma coisa, eles reconstruíam o altar. Sabe, eles iam lá, pegavam as pedrinhas, colocavam no altar de novo, colocava ali. Ele não olhava para o altar do vizinho, na casa do lado, e falava, nossa, que altar bonito. Ele olhava para o seu altar. E às vezes a gente pode pensar nisso, sabe? Poxa, mas a família tal lá, então não sei o que lá. É o nosso altar. Apresente a tua vida, o teu altar ao Senhor essa manhã. Jesus, nós queremos apresentar as nossas vidas ao Senhor. Nosso lar ao Senhor, a nossa casa ao Senhor. Pedir que o Senhor possa nos ajudar a reconstruir esse altar. A reconstrução do altar não é o Senhor, Pai. Somos nós que precisamos fazer. Então nos ajuda, nos ensina, Pai. Nós não sabemos fazer isso sozinhos. Não somos capazes. Eu não sou capaz disso, Jesus. Eu preciso da sua direção. Eu preciso que o Senhor conduza. Mas uma coisa eu creio, Pai, eu creio que os meus irmãos também concordam comigo, Pai, mas que nós decidimos pelo Senhor essa manhã aqui, Pai. Nós aceitamos a nossa responsabilidade espiritual e nós queremos transformar isso, Pai. Transformar o nosso altar, a nossa casa, o nosso lar. Que ela não seja mais a mesma, que ela seja uma igreja potencial em tuas mãos, que vai ser usada para transformar e salvar outras vidas, Jesus. Pai, eu te peço aqui, Senhor, nós não estamos aqui formando membros de uma igreja, nós estamos formando discípulos do Senhor. Nós estamos formando aqui servos, Pai, que entendem que foram chamados para ir e pregar o Evangelho. Pai, eu te peço que o Senhor entre em cada vida, em cada lar, em cada casa aqui, e que o Teu Espírito tenha total liberdade, Pai, para agir, para transformar o ambiente, para mudar, Pai, para mudar, meu Pai, aquilo que estava destruído, estava inacabado. Jesus, nos ajuda, Pai, a identificar onde nós precisamos atuar. Nos ajuda onde nós precisamos reconstruir, nos ajuda onde nós precisamos construir às vezes, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos direciona a isso, nos conduz a isso. Que a gente possa, que nós possamos nos ajudar aqui como comunidade, como irmãos, mas que o Senhor seja o centro de tudo, seja a direção que nós precisamos todos os dias, Pai, ao acordar, ao dormir, ao almoçar, ao tomar banho, ao lavar uma louça, ao lavar um quintal, que o Senhor seja o motivo de tudo isso, Pai. E nós queremos, Senhor, te agradecer, porque nós sabemos que a tua bondade continua nos seguindo, que o teu amor continua, Pai amado, conosco.
Muito obrigado por isso, Jesus. Muito obrigado. Nós somos totalmente gratos ao Senhor, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, porque isso daqui, Pai, é reflexo do teu amor. Isso aqui é reflexo, Pai, de quanto o Senhor nos ama, de quanto o Senhor, meu Pai, deseja que os nossos lares sejam restaurados, transformados, meu Pai, que eles sejam fontes do teu Espírito Santo, Pai. Oh, Jesus, entre em cada lar aqui, Jesus, entre em cada casa. Jesus, eu quero apresentar cada casa aqui, Jesus, cada lar aqui representado. Pai, nós vamos orar aqui por cada lar. Jesus, nós oramos aqui, Senhor, pelo lar do Luan e da Poli. Pai, em nome de Jesus, Pai, entre na casa deles, entre na vida deles, entre no relacionamento deles. Meu Pai, que eles possam aprender do Senhor, conhecer o Senhor, que o Teu Espírito, Pai, tenha acesso, meu Pai, à vida deles e o lar deles, que eles possam construir um altar de adoração ali na casa deles, Pai, em nome de Jesus. Capacita eles, dá crescimento, dá direção, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, Pai, pela Gi, Pai, em nome de Jesus, guarda ela, Pai, guarda a vida dela, Jesus, guarda ela, guarda, meu Pai, o lar dela, Jesus. Nós oramos, Pai, que o Senhor possa dar a direção, possa capacitar, encher o coração dela de alegria, Pai, de gozo, de felicidade no Senhor, que essa paz possa completar a vida dela, Senhor, e tudo aquilo que o Senhor vai trazer para ela, Jesus, possa ser algo que seja para agregar e não para completar, Senhor, porque o Senhor já completou a vida dela, em nome de Jesus. Cura, meu Pai, cura, Pai, o sentimento, cura ela, Jesus, dá paz ao coração dela, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos pela vida do Azaf, da Ana, meu Pai, pelo lar deles, Pai, muito obrigado por esta casa e por esse lar, Senhor, que o Senhor possa capacitá-los, Pai, que o Senhor possa dar direção, possa dar entendimento, possa dar a revelação dos céus, Pai, sobre a vida deles, que o Senhor possa tirar toda a contaminação, tira, Senhor amado, toda palavra contrária, Pai, contra este relacionamento, contra esta casa, tudo que já foi dito, toda palavra que foi jogada, Pai, nós repreendemos, nós retiramos essas palavras, todo o poder e toda a autoridade dessas palavras, Senhor, e nós, Pai amado, pedimos, Pai, e nós declaramos aqui, Pai, palavras de bênção, palavras de gratidão, de amor, de construção, Pai, de algo novo, de um novo tempo, de uma nova estação na vida deles e, consequentemente, no lar deles, Pai. Que eles possam compreender que eles estão vivendo uma nova estação e o que passou, já passou, Jesus, e o Senhor tem algo novo, Pai, e é algo sobrenatural que vai sair desse relacionamento, que vai acontecer dentro daquele lar, que eles possam sentir a Tua presença, que eles possam sentir paz, que eles possam, Pai amado, sentir amor, comunhão entre eles, em nome de Jesus, que isso possa florescer a cada dia mais, que isso possa transparecer a cada dia mais, Senhor, tampa o ouvido deles, para que eles não ouçam palavras que não vêm de Ti, Pai, conselhos que não vêm do Senhor, Pai, bloqueia o entendimento, Pai, que eles não, que passe reto, Pai, mas que eles possam ouvir o que vem do Senhor e a direção que vem dos céus para o lar deles, em nome de Jesus. Papai, nós oramos, meu Pai, pela vida, Pai, da Pri e do Nick, Pai, pela casa deles, Pai, em nome de Jesus, vem sobre eles, Pai, vem sobre o lar deles, vem sobre a casa deles, Jesus, que haja que eles possam construir um altar de adoração, que eles possam, meu Pai, construir um altar daqui que chama a Tua presença, Jesus, que a Tua presença habite ali, meu Pai, e que as pessoas possam sentir, que as vidas possam, Pai, sentir e desejar estar ali, para que, meu Pai, possam encontrar a paz e a alegria que vai habitar na vida deles e no lar deles, Pai, em nome de Jesus, dá direção, meu Pai, dá revelação, dá autoridade,
autoridade, meu Pai, sobre eles e sobre o lar deles, em nome de Jesus. Jesus, vem sobre a vida da Wanda, a vida da Sofia, sobre o lar deles, Pai, sobre o lar delas, Pai, em nome de Jesus, que elas encontrem a paz que há no Senhor. Pai, vem sobre elas ali, Jesus, vem sobre a vida delas, vem sobre a vida da Sofia. Jesus, traz alegria, traz paz, que o Senhor possa preencher toda falta, Jesus. Toda falta, porque a falta não são de pessoas, mas é do Senhor, papai. Que o Senhor possa entrar com a tua cura, que o Senhor possa entrar com ousadia, com autoridade. Dá autoridade à Wanda, papai, para estar ali na sua casa, que ela possa construir esse altar de adoração ao Senhor, junto com a Sofia, Pai. Em nome de Jesus, protege a mente e o coração da Sofia, Pai. O crescimento dela, Jesus. O sentimento dela, Jesus. Que ela encontre paz e alegria no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Jesus, oramos pela vida da Edna, Pai. O Senhor possa estar com ela, possa estar sobre a casa dela, sobre a família dela. Meu Pai, traz alegria, traz paz. Que o Senhor possa preencher toda a falta, Jesus. Que o Senhor possa preencher, meu Pai, tudo que ainda precisa ser preenchido. Mas que o Senhor possa estar sobre ela, Pai. Da fome, da sede do Senhor. Que, meu Pai, aquela casa possa ser cheia do Teu Espírito Santo. Que a casa transborde da Tua presença, Pai. Que aqueles vizinhos possam sentir algo sobrenatural vindo daquele lar, Senhor. E que eles sejam impactados e que eles possam bater ali naquela casa e pedir a ela, Pai, que elas querem sentir a mesma coisa que ela sente ali, Pai. Enche ela da Tua presença, Senhor. Enche ela da Tua presença, Senhor. Enche ela, Jesus. Em nome de Jesus, oramos pela casa do Will, pela casa da Gabi. Senhor, seja com eles, Pai, dando graça, dando sabedoria, dando discernimento, dando revelação. Espírito Santo, nós clamamos que o Senhor entre, meu Pai amado, no relacionamento, no casamento. Que o Senhor entre, meu Pai, em áreas que talvez o Senhor ainda não entrou, mas que o Senhor faça, que o Senhor transforme. Que o altar do Senhor possa ser estabelecido na casa e na vida deles, em nome de Jesus. Oramos pela nossa casa aqui, Jesus. Pedimos ao Senhor que o Senhor transforme o nosso coração, que a gente realmente consiga, Pai, criar um altar, Pai, agradável ao Senhor. Que a nossa oração, que a nossa vida possa ser entregue nesse altar, Senhor, sabe, em adoração ao Senhor. E que a nossa vida possa subir, meu Pai, como algo agradável ao Senhor, como um cheiro, como um incenso suave ao Senhor, Pai. Guarda o nosso lar, guarda a nossa casa, guarda os nossos filhos, Pai. Que a Tua direção, que a Tua paz esteja sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós oramos, Pai. Nós oramos pela vida do Robson, da Grace, e seja sobre a vida deles, sobre a casa deles. Meu Pai, que o Senhor possa, Pai, trazer à mente, o coração deles, a necessidade, meu Pai, um anseio em Te buscar, um anseio em ter o Senhor, que o Senhor possa entrar no relacionamento, que o Senhor possa entrar nos negócios deles, que o Senhor possa trazer uma paz, Pai, que excede ao entendimento, que excede a tudo que eles conhecem, Senhor, e que a Tua graça, o Teu amor possam invadir aquele lar, Pai, em nome de Jesus. Oramos por cada um, meu Pai, que conhecemos, por cada familiar, por cada vida que temos contato, Pai, que nós pedimos ao Senhor que o Senhor entre em cada casa, entre em nossas famílias, nos nossos familiares, nos nossos parentes, e que o Senhor possa transformar, Pai, possa entrar com a Tua cura, com a Tua presença, com a Tua libertação, Pai, em nome de Jesus. Que cada lar aqui, Senhor, seja uma porta, Senhor, que seja uma fonte que jorre a Tua presença, uma fonte que jorre a libertação, Pai, que vem do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, nós Te louvamos, Pai, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor.